Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, gente. Não, boa tarde. Ah, tá. É uma grande alegria estar aqui. Quero pedir licença para todos os povos originários desta nação, que são os povos Canela Verde, se não me engano, e também a força do capixaba, que vem resultando toda essa energia do povo originário. E pedindo licença, porque eu sou pantaneiro e trago a minha cultura do povo Guató, do povo Guaicuru, Paiaguá e, vamos dizer, todas as outras, Chavante, Bororo. Pedir licença, gente, porque é um espaço e aqui tem donos. E a gente vai trabalhar aqui um pouco com o sistema. Mas não vai ser sistema dessa coisa que a gente falou aqui, né? Foi bem, vou falar sistema, dentro do direito sistêmico, que é a nova contemporaneidade do direito. Assim como nós estamos na contemporânea da física quântica, nós estamos no momento do direito sistêmico. Tá? Que é Bert Helling, que é um alemão que vem contribuindo. Bom, falar um pouquinho de mim, meu nome é Celso Victoriano, é Celso Ferreira da Cruz Victoriano, sou de Cáceres, Mato Grosso, Pantanal. O maior portal do Pantanal de Mato Grosso é Cáceres, 50% é Pantanal. Até inclusive tem uma onça morando lá do outro lado para todo mundo tirar fotografia dela, que na língua guatô é mipagó, a onça pintada. Bom, eu quero falar assim, essa alegria, agradecer João Batista, o tempo é curto e eu vou fazer o máximo porque eu vou apresentar duas coisas. Eu vou apresentar essa cultura autocompositiva, que é o outro grande momento, em cima da resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça, o qual o Mato Grosso é referência no momento de conciliação e mediação. E também nós vamos estar falando a respeito disso, por isso que eu falo que eu vou trazer as multiportas, como o nosso estimado desembargador Bacelar, né, do Paraná. Então ele está trazendo essa nova linguagem, e assim como a cultura autocompositiva, e aí são vários outros nomes, tá bom? Mas antes de tudo isso, de como falar do meu nome, eu sou oficial de justiça, tem um currículo aí. Eu sou formado, adoro estudar, adoro ser oficial de justiça, mas já fui muita coisa, já fui bancário, apesar de estar com pouca idade, mas eu já fui muita coisa. Né? Acima de tudo, eu sou educador, né? Eu sou mestre em educação e sou formado em matemática, pedagogia e direito. Então, eu navego em várias áreas. Sou especialista em direito público, em etnomatemática, que eu já apresentei, tive o prazer de apresentar na UFES, aqui um trabalho maravilhoso da UNEMAT, Universidade do Estado do Mato Grosso, juntamente com meus alunos, no Teatro ao Computador, que a gente apresentou aqui há muito tempo, falando para as crianças, e hoje aqui fala-se de computador, fala em novas tecnologias, na nova postura então tem tudo a ver. E hoje estou retornando aqui, uma grande alegria estar aqui depois de mais de 15 anos que eu passei por aqui. Tá bom? E nessa perspectiva também vou falar, agradecendo ao João Batista, ao Carlos Magno, ao Jaime, enfim, todo mundo que está aqui, que contribuíram para que eu estivesse aqui. E sou grato, mas grato pela valorização, porque eu sou apaixonado por ser professor, educador e oficial de justiça. Já fui bancário da Caixa Econômica Federal, não gostei, né? Então, eu gosto disso, e quando falou aqui dessa paixão, então a gente vai corroborar com tudo isso nessa nossa experiência. E dentro desse aspecto, eu vou apresentar também o Juizado Especial Itinerante, no qual sou parte. Eu faço parte da equipe. Mato Grosso é modelo também no Juizado Especial Itinerante. Temos 21 anos já de prática, e vou mostrar bem rapidinho para vocês, porque tem algumas coisas que é muito importante, que eu também quero fazer uma dinâmica legal para mudar um pouquinho tudo isso aqui, uma dinâmica com vocês dentro da mediação da escutativa, que vocês vão gostar demais, tá bom? Então, bem breve, eu peço assim, para a gente começar, pedindo essa licença, nosso estimado Júlio, ele está sabendo lá a nossa programação, eu quero começar com um vídeo. Já que nós estamos falando de tecnologia, eu vou começar com um vídeo chamado Desconnect. Eu vou pedir que nós vamos desconectar. Com todo respeito, pessoal como fala, Fesujos, que eu estou vendo muito, vamos desligar um pouquinho da tecnologia e prestar atenção aqui, que vocês vão perceber, tá?
Então vamos começar com esse vídeo, preste atenção na mensagem. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop a bomb or not? Let us die young, let us live forever. Don't have the power, but we never say never. Sitting in the sandpit, life is a short trip. For the sad man. Can you imagine when this race is run? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, getting in tune. Music's played by the madman. Forever young, I wanna be forever young. Do you really wanna live forever, forever, forever? Some are like water, some are like the heat. Some are the melodies, some are the beats. Sooner or later they'll all be gone. Why don't they stay young? It's hard to get old without a cause. I don't wanna perish like a fading horse. Youth is like diamonds in the sun, and diamonds are forever. Forever young, I wanna be forever young. Do you really wanna live forever, forever, forever? Forever young, I wanna be forever young. Do you really wanna live forever, forever, forever? Forever young, I wanna be forever young. Do you really wanna live forever, forever, forever? Forever young, I wanna be forever young. Do you really wanna live forever, forever? Gostaram? Bom, gente, só uma reflexão. Nós estamos num evento que fala da virtualidade para o oficial. E aí vem Celso, o Desconnect. Alguém pode perguntar, mas é incoerente. Não, ninguém nega as novas tecnologias. Não temos como negar. Isso é uma construção humana. Foi o homem que construiu. Tudo essa parafernália aqui foi criação do homem. Então, o que nós vamos querer dizer, que se desconecte, é o nosso começo do curso de mediação orientado pelo CNJ. Então, a primeira coisa que o nosso cursista desligar, desconectar, põe de silencioso, ou desliga totalmente, é difícil desligar, mas a gente põe de silencioso, para escutar.
Porque quando a gente está fazendo outra coisa, a gente ouve, a gente não escuta. Então a primeira coisa do mediador é escutar ativamente. Escuta ativa, que é o exercício que eu vou fazer com vocês aqui daqui a pouquinho. Bem rapidinho. Só para entender, é uma reflexão, porque hoje com toda essa tecnologia, antigamente eu levei um puxão de orelha de magistrado, porque eu intimei por WhatsApp, eu intimei por telefone, sendo do juizado especial. Sou 20 anos do juizado especial. Aí, como juiz não tinha conhecimento, que lá na 9.099 orienta, né? Aí falar, mas juiz não erra, não equivoca, né? Mas todo mundo, nós somos passíveis de erro, só Deus não erra, todos erram. E aí, então, essa questão tecnológica, hoje está aí o WhatsApp. É um instrumento, não tem como negar. Facebook, Instagram, tudo. É redes sociais, não tem como negarmos isso. Mas a questão do desconect é para quando nós está saindo do mundo de alienados, de idiotas e zumbis, com essa história do celular. Vocês viram ali, ninguém tem tempo mais para ninguém, vai um grupo de 6, todos na internet, não se conversa. Então, uma reflexão nesse sentido, mas ninguém nega as tecnologias, nem devemos. Ela tem seu lado positivo e tem seu lado negativo, né? Mas aqui, nós vamos começar, eu gostaria que apagasse só essa, que se tivesse jeito, falar dessa cultura autocompositiva e seus efeitos, porque ela tem um efeito positivo e negativo, beleza? Na formação continuada do oficial de justiça e avaliador. Eu não sei se tiraram esse termo avaliador, pelo que eu saiba, é. E o GEI, que é Juizado Especial Itinerante, experiências vividas nos rincões mato-grossenses, no qual eu estou no momento frente a esse projeto. O objetivo da elaboração deste assunto é tornar mais acessível e menos confuso a compreensão da cultura autocompositiva. Assim serão apresentados conteúdos necessários que, nesse embasamento, conforme as normas da Resolução 125/2010 CNJ, Lei número 13.105/2015 e a Lei 13.140/2015, que é a Lei da Mediação. Educar a sociedade para tornar mais consensual. O oficial de justiça faz um trabalho maravilhoso, que para mim é educação. Todos meus 20 e... eu sou de 96, tenho 22 anos de oficial de justiça. Para mim, é educação. Como educador, mestre em educação, para mim o trabalho do oficial de justiça, que nós temos que ser psicólogo, temos que ser psiquiatra, temos que ser policial, temos que ser juiz, nós já somos uma extensão dele, né? No momento do mandato. Professor, educador, a gente é praticamente quase tudo, frente à situação ali no ato. Então, educar a sociedade para tornar-se mais consensual, que é o Emanuel Campelo Pereira do Solar, do CNJ, do Manual de Mediação, que é a Bíblia do Mediador, que está na 6ª edição. Para mim, é educar. Mesmo tendo um país primeiro mundo, ainda tem conflito. Agora, imagina o nosso país, que é terceiro mundo, só 10% que tem conhecimento, nós temos conflito demais. Acabamos de ver no vídeo que se terminou numa fatalidade, falta de conhecimento, educação, conhecimento mesmo. Nosso país é muito pobre em educação. Bom, se no passado o Poder Judiciário só oferecia uma porta para a solução dos conflitos da sociedade, hoje há inúmeras formas de resolução de contendas no âmbito do Judiciário, conforme o desembargador Roberto Portugal Bacelar, que é do TJ do Paraná. Ele teve em Mato Grosso quentíssimo semana passada e falou isso para nós, eu trouxe para vocês. Ele fala que a justiça tem condições de oferecer ao menos 6 portas, além da judicialização, que é o Poder Judiciário. Nunca vai acabar, como muitos da OAB pensam que a mediação vem acabar e são contras. Não, ela só vem para amenizar, porque nunca vai acabar a judicialização, nunca. Então, além dessa judicialização, tem mais 6 portas, tá? Porque hoje nós temos mais de 100 milhões de causas e processos nos estoques. E a cada ano ingressam mais 28 milhões de novas causas. Até onde que nós vamos? O juiz é abarrotado de mandados, o oficial de justiça cheio de mandados na pasta, que estão ficando doentes.
A gente percebe na capital de Mato Grosso oficiais de justiça que estão ficando doentes, que pegam toneladas de mandados. Bom, aí ele fala, dentro dessa cultura, as 6 portas. A primeira, a conciliação, que é a nossa velha conhecida desde o Brasil Império, está lá na Constituição do Império, já fala-se. Aí vem a mediação, que é usada quando há muitos vínculos. A mediação é complexa, porque ela é muito trabalhada em família, direito de família, e o direito de família é o mais complexo que tem. Por causa do sistema, entra o direito sistêmico, que é a constelação familiar, que está vendo como uma porta. Aí vem a arbitragem. A arbitragem é um procedimento assim, vamos dizer, não vai trabalhar o empoderamento das partes, mas tem um árbitro de confiança, que ele vai dar uma sentença arbitral. E isso está muito em voga na Europa. Nós acabamos de vir 2 semanas da Espanha e participar, fazer uma certificação internacional na mediação na Universidade de Valência. E lá é só arbitragem, porque a OAB comanda, tipo o nosso PROCON aqui no Brasil. Eles não estão zero de mediação e conciliação. Nós vamos ensiná-lo. Ano que vem nós vamos lá dar aula. Já fizemos fazendo as pontes. E fomos para Lisboa, porque eu e mais alguns colegas nós somos 22 instrutores e supervisores do TJDMT. E aí nós fomos em 2, 3, fomos para lá. E chegando lá, nós somos também, fazemos parte da Associação de Mediação e Conciliação de Lisboa. Fomos lá visitar. Também está fraco. É só arbitragem, porque é dinheiro, os advogados querem a sucumbência. A grande discussão aí contra a conciliação e a mediação é o problema da sucumbência. Sendo que todos ganham e é menos trabalho, ainda não tem essa percepção. A resolução é 2010, CNJ. A lei 2015 é quentíssima, é nova. Então, nós estamos num processo. Por isso que tem toda essa discussão. O direito sistêmico, que é outra vertente muito interessante, para trazer a consciência das pessoas, esse olhar sistêmico que é de Bert Helling, né? E ele diz que é uma filosofia, uma terapia, uma linha tênue com a psicologia, tá? Então ele considera como uma terapia. Que muitos os psicólogos acham que mas é espiritismo que você vai trabalhar com os antepassados, porque nós temos um problema aqui, porque alguém aqui na nossa genealogia, alguém foi excluído do sistema, por isso que nós trazemos problema. E juízes em Mato Grosso também é uma área muito avançada em Mato Grosso, que nós temos juízes que embarcaram de cabeça nesse direito sistêmico. A justiça restaurativa que se preocupa com a prevenção dos obstáculos. Então, enquanto não remover os obstáculos, eu não vou conseguir resolver um conflito, seja qual for. Então, essa ideia da prevenção é do desembargador Bacelar. O círculo de paz, que é uma das ferramentas da justiça restaurativa, e uma dinâmica que visa o estabelecimento da pacificação. Porque é uma cultura autocompositiva. Mas para quê? Cultura da paz. Tudo isso é buscando a paz. Parece tudo utópico, mas sem utopia não tem como avançarmos, né? Além disso, é importante a propagação dessas formas, né, alternativas para a solução de demanda. Por quê? Como já dissemos, os tribunais estão abarrotados. Aqui nós trazemos uma reflexão do William Ury, que é um dos pais da mediação, porque essa é uma ideia americana. Os americanos que organizaram, inspirado nos povos antigos, originários. Por isso que eu cheguei aqui pedindo licença para os povos originários desta região. Tudo é sistema. E nós, neste congresso, criamos um sistema. Eu acabei de programar um sistema nosso aqui. Tudo é sistema. Sindujus de Mato Grosso é um sistema, Espírito Santo é outro sistema, Fesojus é outro sistema, tudo é sistema. Nossa família é um sistema, né? As centrais lá dos oficiais de justiça é outro sistema. Então, não ignore as emoções do seu oponente. Por trás do seu ataque quase sempre existe raiva. Por trás de sua inflexibilidade quase sempre existe medo. Enquanto você não desativar as emoções dele, seus argumentos sensatos entrarão por um ouvido e sairão pelo outro.
Então aqui vem do livro Supere o Não, negociando com pessoas difíceis. Tipo aquele que levou, suicidou, uma pessoa difícil. Como que eu vou trabalhar com ele? Porque ele tem problema no sistema familiar, por isso que ele suicidou. Se formos verificar, tem suicídio antes dele. Entendeu? É essa a explicação na visão do direito sistêmico. E aqui é como um jogo de xadrez. Quem sabe jogar jogo de xadrez sabe. Você tem que proteger sua rainha, seu rei. Somente o rei. Então o oponente, cuidado. Se você move uma peça, você ele moveu, ele está querendo alguma coisa. Então assim que funciona na negociação. Porque a teoria dos jogos estão embutido aí, que é uma outra coisa. Então parece que é uma coisa assim superficial. Eu trouxe brevemente, porque esse curso pelo CNJ são 40 horas. E aqui eu tenho menos de uma hora para passar uma geralzona para vocês. Conceito da diferente área do conhecimento que sustenta a prática. A sociologia, que é a base, a psicologia, a antropologia e, felizmente, o direito. A negociação é bem simples, vou falar. Negociação entre duas partes, não precisa do terceiro. Eu devo você, e aí eu vou e negocio com você. Não precisa de um terceiro facilitador. Então, negociação é a barganha de antigamente, que a gente barganha até com produtos. Então, ela é mais simples, ela não precisa, ela é mais tranquila. Então, não vou me ater a essa negociação, tá? Mas eu quero partir aqui para a conciliação, que é que sim, que é que, inclusive, nós sabemos que no novo CPC, o oficial de justiça era para estar como conciliador. Eu fiquei muito feliz, porque quando aquela discussão todas, eu já fazia isso lá. O oficial de justiça já faz isso, principalmente nos juizados. Eu já chamo as partes, já resolvo, eu faço minha certidão, os advogados entram com a petição, já é menos um processo. E todos ganham rapidamente. Então no juizado é possível, mas na de justiça comum também está acontecendo. Então, é um processo. Esse conciliador, a diferença dele é que essa conciliação é mais para valores, não tem muito sentimento, não tem relação continuada. É mais valores. É rápido, é breve, mas vai usar a mesma técnica que se usa na mediação, usa-se na conciliação. Enquanto a conciliação vai de 40 minutos a 1h30, que é a sessão máxima, a mediação vai de 1 hora a 3 horas, podendo resignar outras sessões, tá? Principalmente direito de família na mediação, eu faço várias sessões. Bom, a mediação que é grande, a grande momento e que realmente está trazendo efeitos positivos, olha lá, ó. Aqui o terceiro facilitador, ele vai imparcialmente, ele vai facilitar a negociação, ele vai empoderar as partes A e B para que elas resolvam. Eu tenho que ser neutro e tenho que ser imparcial, coisa mais difícil. Eu pergunto para os alunos, eu faço, quem é esse cara e quem é essa mina? Que nós estamos na escola de Harvard aqui, é linear, tá? A mediação, que o foco na conciliação é o acordo. E a mediação é no estabelecimento do diálogo, que é o que o CNJ almeja, essa harmonia, essa paz social. Tá? Ah, mas aí não vai ganhar dinheiro, vai acabar o direito. Não vai acabar o direito, é só uma alternativa, um meio para desafogar. Não é que vai acabar os processos. E muitas vezes advogados, alguns acham que isso aí não dá dinheiro. Bom, então a mediação é bem isso aí, depois eu vou falando mais para frente. A arbitragem, como eu disse, eu não vou falar que no Brasil não pega muito, é mais para grandes empresas, privadas, assim, rola muito, vamos dizer, dinheiro, então quase não deu certo. Cuiabá também, as câmaras de arbitragem, mas parece que São Paulo resolve, aquelas grandes empresas, tal, vai para a arbitragem. Como eu falei que na Europa é arbitragem, tá? Então eu vou pular aqui, porque eu vou pegar outros, são mais, além da arbitragem, isso aqui que está muito em voga em Mato Grosso. Olha lá, Bert Helling, vem essa vertente da constelação familiar. O direito sistêmico trabalha dessa forma mais ampla que o direito tradicional, porque ela vai lidar com questões que às vezes envolvem muitas outras que estão permeando pela dificuldade. A pessoa vai para a vida carregando aquele peso. Muitas vezes resolve o processo judicial, mas não resolve aquela questão. O juiz, ele julga, vai pelas provas materiais, mas não tem o sentimento da pessoa. Lá com o juiz, na sentença, um ganha e outro perde. Na mediação, todos ganham. Por quê? Nós trabalhamos com a maximização dos ganhos mútuos.
que é uma criação da escola de Harvard. Um cede, outro cede e todos ganham. Bem simples. Eu devo uma boutique, 6 meses. Aí tem um jurinho lá. Aí eu vou lá e negocio. Ela quer cobrar juro. Falar, mas se você eliminar o juro, eu pago. Ela cede, eu ganho porque não paguei juro e ela ganha porque recebeu o capital. Entendeu? Então a gente trabalha muito isso. Essa forma que os americanos trabalham, que eles criaram. E trabalham com a média aritmética também. Então esse direito sistêmico, ele difere disso porque vai trabalhar o sentimento. E no direito de família, o empresarial que está em voga, também se faz a constelação familiar para as empresas, que tem empresas que ficam empenhadas e não são sucesso. Por quê? Por causa dos sócios têm algum problema aí nesse sistema. Não é só na família, no empresarial também. E vem junto com o coach, o PNL, enfim, tudo isso do momento que vem complementar o direito sistêmico. Tá? Que mais? A desembargadora Clarice Claudina é presidente do NUPMEC de Mato Grosso. E ela é uma das que gosta disso, que faz, que aplica. Nós temos uma média de 6 juízes no Tribunal de Mato Grosso que aplica a constelação familiar em suas audiências e resolvem. Processo de inventário, principalmente, que tem muitas exclusões de famílias de antepassados que foram excluídos por causa eram alcoólatras, porque eram gays, porque eram, vamos dizer, drogaditos. Tudo isso afeta aquelas famílias, problema porque tem alguma coisa lá. Então, lá no direito de família, os juízes estão, alguns deles já trabalhando e estão resolvendo, tá? Então, a doutora Clarice traz bem esse olhar amoroso, né? Juntamente com a juíza Jaqueline Cheruli, que é uma das também, vamos dizer, bambam de Mato Grosso, já foi para a Europa, e ela inclusive, São Paulo teve em Mato Grosso, buscando esses conhecimentos e estão aplicando em São Paulo, tá? E essa Jaqueline Cheruli, ela vem porque Mato Grosso é pioneiro nisso aí. Nós fizemos um curso com um juiz federal da Bahia, que ele é um dos seguidores diretos de Bert Helling. E aí, nós embarcamos nisso aí. Eu, sinceramente, eu faço isso, eu constelo em alguns momentos nas sessões, principalmente família, que eu percebo, a gente percebe. Os abortados influenciam nas mulheres que abortam. Os mortos, todos nossos irmãos, eles afetam. Então, tudo isso é um trabalho na constelação. E tem muita gente já ganhando dinheiro com isso. Tá? O que mais? Ela fala, defendendo, que eu trouxe só, mas é bem isso mesmo. Está muito, vamos dizer assim, vamos dar uma efervescência em Mato Grosso a respeito desse direito sistêmico. Mas a justiça restaurativa também é um outro, ele vem falando dessa prevenção, que é remover o obstáculo, para resolver uma história, um conflito. Enquanto certas barreiras não forem retiradas, os problemas vão existir. E a gente trabalha na mediação, tem muito sentimento. Então não adianta trabalhar o valor. Por exemplo, eu trabalho muito em divórcio, agora vou contar alguns casos. Divórcio, então, pensão alimentícia. Então, antes de mexer com o valor da pensão, nós temos que trabalhar os sentimentos com o casal. Porque enquanto não trabalhar todos os sentimentos, nós não vamos evoluir aqui na pensão. Então, esse que é esse trabalho, que ele é demorado. E a justiça restaurativa, ela trabalha isso também, que é círculos, né? Mas essa justiça restaurativa, ela está mais ligada vamos dizer, na questão criminal. Tá? Então, em Mato Grosso ainda nós estamos caminhando, isso é a área criminal, a justiça restaurativa que está contribuindo com os delinquentes, começando com a infância e juventude em Mato Grosso por enquanto. Mas ela vai atingir os presídios, no caso. Então, ele traz tudo isso aqui, que Paraná, esse desembargador, Bacelar, ele é muito desta área, por isso que eu trouxe, ele é uma das referências no Brasil em justiça restaurativa. Tá? Que ele continua, muitas vezes juiz promotor, até mesmo servidor, não acredita que seja possível, quando existente, fazer uma coisa diferente. É possível sim fazer alguma coisa. Nós estamos falando de fazer coisa diferente aqui. Olha lá. Não só na área da infância e adolescência dos juizados especiais, mas em todas as áreas, como na própria base, na própria Constituição da República. Porque é um fundamento antropológico, como chamado dignidade da pessoa humana.
Gente, é um olhar amoroso. É um olhar amoroso, tudo isso. O Círculo da Paz, que é o outro, né? Que ele é trabalhado também para a construção dessa paz. Então, ela é uma das ferramentas da justiça restaurativa. O Círculo da Paz trabalha dentro da justiça restaurativa, tá? Então, Mato Grosso também, tá? Inclusive, foi inaugurado no GEJUR, que nós temos no PIMEC, que é de consenso de mediação e conciliação, agora no GEJUR, que é o Núcleo de Gestão de Justiça Restaurativa, que é a desembargadora Clarice também é presidente e Dr. Túlio é o coordenador. Bom, está falando aqui da relevância desse trabalho, multiportas, oficina de parentalidade, que é outra, trabalhada pelo CNJ, o direito sistema Bert Helling, e círculo restaurativo, que é uma criação de Kay Paynes. Bom, aqui essa oficina de parentalidade instrumentalizar as famílias que enfrentam a ruptura do laço conjugal. Geralmente no divórcio, quando faz o divórcio, a separação, a gente trabalha os casais nessa oficina de parentalidade. Então, quando os pais trabalham separados, os filhos adolescentes também. Então, prepara todo mundo para essa nova vida. Muito legal, tá? Quase todos a gente indica. Direito sistêmico, baseia-se fundamentalmente nas ordens do amor. Deixa eu falar amorosidade, um olhar amoroso, de Bert Helling, cuja teoria diz, em síntese, ser o amor o sentimento mais nobre e construtivo das relações humanas. Que lei? Ele segue a hierarquia, nós temos que respeitar. Eu cheguei aqui e pedi um respeito para os donos daqui. Mesmo que espiritualmente. Existe um dono, uma hierarquia. Depois, pertencimento. Você tem que pertencer àquele sistema. E aí que são os excluídos que ficam perturbando o andar da carruagem. E o equilíbrio. Então ele traz essas três leis. E a constelação, que é familiar, empresarial e penal. Olha lá. Era só familiar, já ampliou para o empresarial. Vocês sabem, uma outra jogação, vou só dar uma ideia. Só falar uma informação importante. Não abram empresas cônjuge. Não dá certo. Família de empresa no empresarial. Não dá certo. Nós já analisamos todas as empresas que foram abertas por irmãos, marido e mulher. Chega uma hora que fala e fecha. Por causa do sistema. Ele não recomenda Bert Helling. Abre com um amigo, ou abre só você, só o nome da sua mulher. Ah, meu amor apaixonado, abre os dois. Não vai dar problema. Só isso, uma dica, tá? Porque fica muito apaixonado, abre firma junto. Depois, né, dos meus amores, só que meu bem para cá, depois nossos bens. Então, o negócio é complicado, tá? Hoje eu entendo toda essa parafernália. Eu consigo ver cada família, cada casal que vem conversar comigo já enxerga. Olha lá uma informação ótima. Ministério da Saúde. Essa portaria aqui, 602 de 2018, alterou a portaria número 2 de 2017 para incluir novas práticas na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, PNPIC. Reconheceu a cientificidade da constelação familiar. Meu chefe, o juiz que eu trabalho com ele, chama de bater tambor. Ele não gosta de constelação familiar. Celso, você vai bater tambor? Ele acha que é macumba, que é espiritismo. Não é. E aí, agora, está conhecido cientificamente de constelação familiar, ao dispor que essa prática não tem qualquer vínculo ou abordagem religiosa. Saindo tudo isso que estava no começo. Então, isso aqui é uma informação. Ah lá. O que é constelação familiar? É uma técnica de representação espacial das relações familiares que permite identificar bloqueios emocionais de gerações ou membros de família. Por isso que quando dois sócios, marido e mulher, já tem problema porque casou. Ainda vai abrir empresa, vai dar problema. Não é recomendado, tá? Se alguém está apaixonado e querendo, tira a paixão do papel. Bom, o círculo restaurativo de Kay Paynes, ó. É um círculo e um processo estruturado para organizar a comunicação em um grupo, a construção de relacionamentos, tomada de decisões e resolução de conflitos de forma eficiente. Como eu disse, esse círculo restaurativo que juntamente com o da paz. Gente, a finalidade de tudo isso é o quê? Alternativas à sociedade para a solução de conflitos.
para tipos de conflitos diferentes, aponta mecanismos de solução distintos: negociação, conciliação, mediação, arbitragem, poder judiciário, que é a própria sentença, são alternativas de solução de controvérsia, das quais a sociedade dispõe. Ninguém é contra nada. As partes escolhem o que ela quer. Se ela não quer mediação, ela vai para o judicial. Então existe uma confusão aí, uma discussão? Não, só é mais uma opção, tá bom? E não vem tomando lugar de nada. Então, o conflito é inerente do ser humano. Se a gente não brigar com quem a gente, principalmente com quem a gente gosta, não tá bom. Por que os irmãos brigam e são tão juntos? Briga com o pai, briga com a mãe, tá junto. Então, o conflito já tá, olha lá, um panorama. Lá no islamismo, sociedade pastoris tradicionais, já tinha lá. Hinduísmo, budismo, na Índia, China, Japão e outros. Confucionismo, Confúcio, ensinamentos dos sábios, moral e ética. Os indígenas, africanos, americanos. Então, quando eu disse dos povos originários, está aqui, tá? Essas práticas de mediação advêm pelo tempo em quase todas as culturas do mundo: judaico, cristão, islâmicas, hinduísta, budista, confucionista e indígenas. Então ele vem explicando isso. No cristianismo, quem que foi o maior mediador? Jesus foi o maior mediador, tá? Comprovado. Que muitos não entenderam a proposta de Jesus, mas ele queria a paz, ele queria, né, trazer a pacificação, né? E na América Latina, tudo bem, inspiração dos norte-americanos, dos apaches, todos os moicanos, cadê? Destruíram. Mas que quer dizer? Todas essas culturas antigas, elas resolviam suas problemáticas em círculo. Por isso que vocês viram tudo círculo. Na matemática, quando o homem descobriu o círculo, foi uma grande invenção. Arquimedes, quando descobriu a roda, foi uma grande invenção. Então o círculo é sagrado na matemática. Por isso que eles usam aqui. Porque o círculo, ninguém é melhor que ninguém. A mesa circular, todos estão dentro do princípio da igualdade. Tá? Então tudo foi muito bem. Os americanos, eles pensam em tudo. Então eles inspiraram e criaram o método. Essa mediação é um método que eles criaram. Científico. Na América Latina, Colômbia, Bambam. Depois a pioneira, que é pioneira e que fortaleceu a Argentina. Hoje a Argentina tem mestrado, tem doutorado em mediação. O Brasil não tem. Cuiabá abriu a primeira especialização de mediação do Brasil, a terceira do Brasil. Que Minas está à frente. E no Brasil deu-se início desde o Império. Nos Estados Unidos, década de 70. Tá? Aqui eu trouxe assim só para saber a legislação. Desde da Constituição do Império, está lá falando, ó, da panorama histórico, já traz essa conciliação. A de 88 no preâmbulo, artigo 1º ao 5º, a 95 a lei do juizado, estadual, federal, resolução 125, lei da mediação e o CPC. Então isso aqui é todo esse panorama histórico desse método. Aqui é um panorama. Os movimentos que nós tivemos em 2006, movimento pela conciliação, conciliar é legal. 2010, o prêmio conciliar é legal. Publicação da resolução 125. 2011, primeiro seminário, como aqui está sendo o primeiro congresso. Primeiro seminário foi em 2011. As escolas. Existem 5 escolas, tá? Nós seguimos esta, Linear de Harvard, William Ury e Roger Fisher. Essa escola circular, ela questiona a imparcialidade. Ela fala que não existe. Você nunca consegue ser imparcial frente a um problema. Nunca. Nem juiz, ninguém é imparcial. Eles criticam. É uma crítica acadêmica. A escola associativa, eu gosto, Jorge Pesqueira, de Portugal, ele traz a técnica focando nas estrelas, que trabalha memórias positivas. A escola construtivista, a professora Fernanda Lima, de Minas Gerais, que nós fomos pela Fundação Nacional de Conciliação e Mediação de Belo Horizonte, que nós fomos para a Europa. Então, os acordos, experimentos são parciais e temporários. Eu estou num divórcio, e eu dentro do GEI que a gente trabalha de segunda a sexta. Vai um casal para divorciar, eu marco terça, marco quarta, marco quinta, sexta que nós vamos para ver se é isso que quer. Então, eu estou usando a escola construtivista. Principalmente direito de família, não pode ser rápido numa só já, não. É isso mesmo que vocês querem, né? Modelo transformativo, que é do Folger, que é mais passiva para o mediador, tá? Então nós seguimos Harvard.
O objetivo é acesso à justiça, mudança de mentalidade, né? Então nós estamos, como é um processo, muita gente concorda, muita gente não concorda. Cultura do litígio para a cultura da paz, qualidade do serviço de conciliadores e mediadores, profissionalização, hoje mediação e conciliação é uma profissão, está no CPC. Próximos concursos do TJ vai ter que abrir vagas para mediador na resolução 125. Não o conciliador lá da 9.000, tá? E padronização, aqui, padronização da capacitação, que são os diversos cursos. Só Mato Grosso, já todas as comarcas de Mato Grosso, mais de 35 comarcas já receberam essa capacitação, tá? Quais os princípios que a gente segue? Da confidencialidade, da imparcialidade, da voluntariedade. As partes são voluntárias. Autonomia da vontade das partes, elas que resolvem, a gente não pode forçar, né? O código de ética lá dos mediadores, a confidencialidade, a decisão informada, a competência, como aqui foi falado, João Batista falou, só fez o juiz que é a competente, só é competente para fazer quem passa pelo curso dos moldes da resolução 125 do CNJ, tá? A imparcialidade, independência, respeito à ordem pública, às leis, empoderamento e validação. Aqui eu só trouxe só para uma coisa difícil, desvinculação da profissão. Eu, quando sou mediador, eu esqueço que eu sou oficial de justiça. Eu tenho que despir da minha profissão. E tem uma discussão muito grande na OAB, de Mato Grosso, uma parte, que eles querem que quem tem que ser esse mediador, conciliador, tem que ser advogado e com prática com a OAB. Eu falei, mas por quê? Aí eu dou aula nas 2 especializações em Cuiabá. Aí tem um grupo contrário, tudo que eu estou falando. Falei, então vocês vão fazer um artigo para mim, científico, defendendo as suas ideias de que o CNJ está errado. Porque o CNJ não discrimina ninguém. Qualquer profissão pode ser mediador. Porque se fosse assim, o CNJ teria que escolher quem para trabalhar com isso. Primeiramente, que eu, sociólogo, antropólogo, assistente social, psicólogo, as pessoas mais ligadas. Não, o CNJ todo é filósofo, quem quiser. Abriu até para ensino médio, agora não, tem que ter curso superior, beleza, mas qualquer área. O que o CNJ exige? Perfil. Tem advogado que não tem perfil, tem psicólogo que não tem perfil. Ele despe do mediador e vai para o psicólogo, que é analisar comportamento. Ele não pode analisar as partes, entendeu? Então o difícil é o perfil. Nós já formamos mais de 2.000 e poucos pessoas em Mato Grosso, mas só temos 300 certificados. Porque não é todo mundo que tem perfil. Acho que eu falo, quem é esse cara? Quem é essa mina? Você tem que despir, tem que ser neutro, tem que ser imparcial, tem que ter cara de paisagem. Eu não posso pender para um lado nem para o outro. Eu não posso dar juízo de valor. Eu não posso dar ideia. Eu tenho que ter técnicas para poder ajudá-los, a empoderá-los para que eles resolvam o seu conflito. E não é fácil. É muito estudo. Eu tenho 5 anos de mediação para ser vamos dizer, excelente mediador, 20 anos de prática, que a prática supera a teoria. A teoria nós estamos cansados, estou mostrando aqui para você, tá bom? Bom, o que mais vou passar? Esse é o chá, aqui foi falado, o conhecimento que nós temos que ter, a habilidade e a atitude. Não adianta nada ter conhecimento, não ter habilidade, ou vice-versa. Então, primeira coisa, tem que ter conhecimento, habilidade e atitude, tá? Então é o chá famoso lá da administração de empresa. Aí eu trouxe a audiência, que mudou, agora é obrigado, o artigo 334, os valores consensuais. Só passando rápido, depois se for a gente manda. Aqui onde que está configurado, o que é a teoria moderna do conflito? O que é um conflito? A gente discute isso, né? Espirais de conflito. Você fala uma coisa, outro fala. Aí outro fala e vai aumentando. Se um fica silêncio, o conflito não vai onde. Espiral é quando eu estou discutindo com sua mulher, ela fala uma coisa, se você ficar quietinho, não vai ter. Mas se você fala, ela fala, quando assusta já está virando igualzinho lá, suicidando. Então, espiral de conflito, ele chega ao extremo, tá? O que mais? Aí tem que ter boa comunicação, mas eu quero passar uma coisa mais para... Aí, eu falei da teoria dos jogos, ó. Todos esses conteúdos tem que ter um bom mediador, olha lá. Porque você tem que ouvir. O corpo é uma linguagem. Comunicação não violenta, ó, são sugestões de leitura.
Consequência, criação dos NUPMECs, que é o Núcleo Permanente de Métodos, criação dos SEJUSC, que são os centros, projetos, enfim, mudança de paradigma da sociedade de uma visão litigiosa para uma visão cooperativa. O que se espera disso? Que a sociedade aprenda a buscar melhor essas alternativas e seus conflitos. Então ela tem todo esse panorama para elas aprenderem. Olha lá o projeto de lei que está em andamento, que eu trouxe, do Efraim Filho, que defende isso. Eu vim aqui falar que nós estamos nisso e eu estou trazendo na prática. Dá certo. Para a federação. Nós, Mato Grosso, estamos e dá certo o oficial de justiça, né, nisso aí. Então eu trouxe tudo aqui, Ele defende isso, muito legal. Agora, passando para aí, eu queria passar esse vídeo aqui para vocês conhecerem o juizado, tá? Porque o tempo foi curto e aí vai dar para a gente passar, viu, Júlio? Pode começar. Ele é preze, então ele é automático, eu vou acompanhando e vou lendo algumas coisas para que lá de trás Então, juizado especial itinerante, Justiça Sem Fronteiras, que nós começamos. Bem-vindo ao primeiro passo da jornada. A criação e instalação do GEI, que é a sigla, foi em 97, com a portaria 1597, que autoriza a criação, né, desse juizado especial em Mato Grosso. A competência só limitava a Cuiabá e Várzea Grande, só ali na Baixada Cuiabá. Mas em 2014, com o provimento 25/2014, ele ampliou toda a competência territorial, atingindo todo o estado de Mato Grosso. Esse artigo 2º, né, da lei do juizado especial, traz, o regimento interno, traz a competência que nós fazemos, inclusive a conciliação e a mediação, que a gente faz dentro do juizado. E o GEI tinha uma peculiaridade assim, muito importante, que era a gente fazia casamento e divórcio nele. Juizado nenhum faz, mas o GEI faz. De 2014 a 2017, tivemos 4.159 aproximadamente pessoas beneficiadas, aproximadamente 10 mil pessoas foram beneficiadas. Não tenho dados de 2018. Sessões de audiência, aproximadamente 1.800. Encaminhamento a SEJUSCs e outro, aproximadamente 315. A gente encaminha para o Ministério Público, para defensorias. Distância percorrida, 83 mil km. Para se ter uma ideia, para dar uma volta completa no planeta, você percorre 40 mil km. Nós, do GEI, já demos 2 voltas, no planeta Terra, porque nós somos itinerantes. Cada semana estamos no município. A distância entre a Terra e a Lua de 384 e 400 mil. Já damos 21% dessa distância, da Terra à Lua. O nosso juiz, ele é meio físico, fez esses parâmetros aí. Sempre em frente, porque nós somos memória de uma atividade itinerante. Aqui está dentro do ônibus, nós atendemos, porque ônibus eles são gabinetes onde a gente atende jurisdicionado. A dificuldade das estradas, que é efeito da corrupção, que eu falo para as crianças, que a gente dá palestra também. Olha a cidade que a gente vai, poeira, lama. Olha as dificuldades da ponte, que eu falo, por quê? Porque é corrupção. Ônibus quebra, como é que a gente fica? Aqui a equipe. Agora nós estamos com um ônibus novo que chegou, que a gente vai fazer a próxima viagem nele. A importância do trabalho, porque é um vídeo, eu tenho que finalizar, tá? Por que fazemos tudo isso? Não adiantou me atrasar. São vários os motivos, mas vamos ao exemplo. Em 2016, o telejornal Bom Dia Brasil publicou uma matéria sobre 80 crianças que moram entre 2 cidades não têm onde estudar. Que é a comunidade que fica em questão no distrito da Ilha de Piraí, existia uma indefinição sobre qual município seria o responsável pela construção de uma escola. Olha lá, não falando de educação, para mim tudo é educação. O GE recebeu reclamação e atuou, chamando todos os agentes envolvidos, prefeitos, secretários municipais, secretário de Estado de Educação, para fazer uma visita no local. Agora vem o problema, gente. A comunidade da Ilha do Piraí não possui escola para as crianças que ali vivem. E no Pantanal de Mato Grosso, 80 crianças que moram bem no limite entre 2 municípios não têm onde estudar, porque nenhuma das prefeituras constrói escolas na região. No ano de 2015, essas crianças não tiveram nenhum dia de aula. No Pantanal, o transporte de barco é coisa comum para as famílias ribeirinhas. Leva-se de tudo: pessoas, mercadorias, a pesca.
O Romário tem 19 anos, é barqueiro e o que sabe aprendeu navegando. É praticamente analfabeto. Irmãos, pais, ninguém sabe ler ou escrever. O Ronaldo, aos 12 anos, sonha em ser médico, só que mal consegue escrever o próprio nome. É difícil, né, para mim como mãe ver a situação deles, né? Sem ter uma escola para estudar. Porque se eles não estudar, o que será do futuro deles? Nessa região, às margens do rio Cuiabá, são mais 80 crianças de 4 comunidades em situação parecida. Uma delas é a Ilha do Piraí, onde mora a família do Romário. Uma nova geração inteira analfabeta. O problema da Ilha do Piraí é que a comunidade fica exatamente no limite de 2 municípios, Barão de Melgaço e Poconé. Só que nenhuma das 2 prefeituras assume a responsabilidade pela educação dessas crianças. A única escola que existiu aqui foi fechada há 10 anos. O tempo deles está passando. Daqui um tempo eles crescem, a idade vai chegando e tudo vai ficando para trás. A escola mais próxima fica em Poconé, 25 minutos de barco, mais 25 de estrada. Só que a ilha pertence ao município de Barão de Melgaço. Complicado para investir lá, porque não está no território de Poconé. Ela não consta como localidade, comunidade ribeirinha de Poconé. Ela é de Barão de Melgaço. Já o percurso até Barão dura cerca de 6 horas. Eu me comprometo que a gente vai levar esses alunos para a sala de aula de qual forma for. A Secretaria Estadual de Educação acena para a possibilidade de construir uma nova escola rural na comunidade. 2016, essas crianças vão estar em sala de aula. Essa é a nossa proposta, juntamente com a Prefeitura de Barão de Melgaço. Nós não queremos mais nada, só um colégio já está satisfeito. Agora é inacreditável, né, Chico, que as crianças fiquem o ano letivo de 2015 inteiro sem aula e fica esse jogo de empurro, não é minha culpa, disso. É omissão de prefeitos, omissão de autoridades, né? Quer dizer, não falta, certamente não falta salas para gabinetes, para secretarias, para prefeitura, para câmeras. E está faltando também, né, o Ministério Público aí da região entrar pesado nessa história, porque é um descumprimento flagrante da lei, né, é um direito e um dever. A solução, o GE interveio e mediou entre os entes públicos uma proposta de resolução de problema. Crianças e adolescentes que moram na ilha de Piraí, comunidade entre Barão de Melgaço e Poconé, e que estavam há um ano sem estudar, voltarão para a sala de aula a partir desse ano. Para resolver o problema, foi assinado um termo de compromisso entre a Secretaria Estadual de Educação e as prefeituras de Barão de Melgaço e Poconé. E ficou decidido que, por enquanto, ao invés de construir uma nova escola na ilha, vai ser feito o transporte fluvial e terrestre desses estudantes até Poconé. E para que os estudantes estejam em sala de aula no dia 15 de fevereiro, quando começa o ano letivo, o juizado itinerante vai acompanhar tudo de perto. Nós estaremos, sim, acompanhando de uma maneira extraprocessual. Se não se concretizar, nós daremos o encaminhamento possível, seja para uma ação judicial ou seja para o encaminhamento para o Ministério Público para as ações devidas. O resultado. Acabando, gente. Desde o ano passado, a gente acompanha a situação das crianças da Ilha do Piraí, no Pantanal. Mais uma geração que estava crescendo analfabeta por lá. Tudo porque ninguém assumia a responsabilidade sobre a educação dessas crianças. Faltava transporte para atravessar o rio e a estrada até a escola depois. Mas depois de muitas idas, de muitas cobranças, as coisas começaram a mudar. É o primeiro contato delas com um universo totalmente novo, o do aprendizado. Até o ano passado, esse rio todo era o que separava as crianças da sala de aula. Foram anos em que as prefeituras de Barão de Melgaço e Poconé não se acertavam para descobrir quem é que tinha responsabilidade sobre elas. Agora não. Agora elas têm transporte e acesso para um futuro melhor. Em janeiro, a Justiça entrou no caso e determinou um acordo entre as 2 prefeituras e a Secretaria Estadual de Educação. Em menos de 1 hora, chegam à Escola Estadual Antônio João Ribeiro. É um mundo novo que se abre, lugar onde elas sempre deveriam estar e que se perdem no meio das outras crianças. Hoje a gente conseguiu realizar um sonho dos pais. E eu, como mãe, como vó, sinto-me como se eu tivesse colocado um filho meu, um neto meu na sala de aula. Essa foi uma solução assim plausível, né, entre os 2 municípios. E o importante é que as crianças estão tendo acesso à educação. Você se lembra que inicialmente seria construída uma escola na Ilha do Piraí, mas essa possibilidade foi descartada porque as crianças têm uma diferença grande de idade.
E aí eles não conseguem estudar todos numa mesma sala. Por isso, Barão de Melgaço custeia o transporte de barco e Poconé o de ônibus. E as crianças estudam numa escola estadual. A Secretaria de Educação do Estado vai reforçar a verba de transporte escolar nos 2 municípios. Tá feito. Viu, gente? Então eu queria trazer para vocês que por que o juizado de pessoa itinerante? No último FONAGE, Fórum Nacional dos Juizados Especiais, discutiu a instalação dos GEIs a nível nacional. E nós, Mato Grosso, somos um modelo. Tinha muito mais coisa para falar, mas o tempo é curto. E fica aqui, numa próxima oportunidade, quiçá seja em Cuiabá, a gente apresenta melhor, mais informações para vocês na questão da mediação e conciliação dentro do GEI. Então fica devendo isso. E um projeto que a gente criou, devido a isso, criamos um projeto Escola. Vamos conhecer nosso direito? Que é simplesmente garantias fundamentais o artigo 5º só, para as crianças. E aí, em cima de educar as crianças de hoje, para não punir os homens de amanhã. E batendo mais ética nesse país e menos corrupção. E nós estamos concorrendo o prêmio Inovare, que eu quero terminar com essa notícia. Tá bom? Obrigado.